Mateus 6, 25 a 34. Quero ler esse texto com os irmãos e compartilhar algumas verdades ligadas a esse texto, considerando que estamos no final do ano e estamos terminando o ano e é muito comum nós ficarmos preocupados com o futuro nessa época. O que vai acontecer amanhã? Será que meus planos vão dar? Será que meus problemas serão solucionados? Será que as coisas que são na minha vida um nó e uma dificuldade vão ser desatadas? Será que a minha saúde vai melhorar e eu vou ter vitórias nessa área que judiou tanto de mim? Será que eu vou conquistar os meus alvos, meus objetivos? Será que eu vou me livrar desses fardos que me acompanharam e me torturaram tanto em 2018? Será que 2019 será um ano melhor? Ou será que vai ser um ano pior? Quando nós olhamos para trás, às vezes nós lembramos de anos que nós não gostaríamos que tivessem existido. Nós olhamos para trás e falamos assim: o ano de 2000 e dizemos lá o ano. Eu queria que fosse apagado da minha história, desaparecesse da minha história. Por outro lado, o ano de 2000 ou 1900 e eu gostaria que se repetisse várias vezes porque foi o melhor ano da minha vida, foi um ano maravilhoso para mim. E nós ficamos pensando, como será 2019? Será um ano azul, cor-de-rosa, ou será um ano cinzento? Será um ano de sol ou um ano de chuva? Será um ano de primavera ou um ano de inverno? Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. 2018 no finalzinho nos torturou bastante. Nós sofremos como nunca por causa da política no Brasil. Não me lembro de nenhuma época em que eu vivi aqui nesse país desde que eu nasci de tanto engajamento político e tanto envolvimento emocional por razões políticas em nosso país. E sofremos bastante, especialmente no segundo semestre. O que vai acontecer com essa nação? O que vai acontecer com o Brasil? Para onde vamos? Que impacto tudo terá sobre a igreja? Sobre a nossa vida? Sobre o nosso trabalho? Sobre o nosso lar? Sobre o nosso emprego? E nós sofremos, oramos. Alguns irmãos choraram até com medo. O que está acontecendo? Quem vai sair vitorioso disso tudo? E foi um ano difícil para nós. 2018. Como será 2019? Será que vai ser um ano melhor? Será que teremos mais risos ou mais lágrimas? E nós, às vezes, ficamos preocupados com isso, e sofremos e temos medo. Vamos ver então o que Jesus quer nos dizer. Vamos ver o que Jesus, de fato, disse aqui em Mateus 6, versículos 25 a 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por quê andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essas são as palavras que Jesus nos ensina nesse texto acerca do futuro, acerca de como nós devemos olhar para o futuro. E eu dividi esse texto em algumas partes. Esse texto tem duas ordens e esse texto tem três conclusões. Quero que os irmãos observem aí as duas ordens que existem nesse texto. Olha aí na sua Bíblia e veja as duas ordens. São dois comandos de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso rei, ele é o nosso dono, ele é o nosso chefe. E ele nos dá duas ordens aqui nesse texto. Vejam quais são as duas ordens. Aí nos versículos 25 até o versículo 30. Ele diz assim: não vivam. É a primeira ordem. Ele diz assim: não vivam ansiosos. Essa é a primeira ordem de Jesus. Não vivam ansiosos. E se os irmãos olharem para o
que Jesus está dizendo aqui no versículo 25, vão observar que ele não está dizendo para nós não ficarmos ansiosos em relação a coisas bobas da vida. Não, ele não está dizendo assim. Olha, não fiquem ansiosos em relação a coisas irrelevantes. Como por exemplo, será que eu vou trocar de carro esse ano? Isso é uma coisa irrelevante. Ninguém depende disso para viver. Eu me lembro de uma senhora na igreja que ela era muito bem de vida numa congregação que eu pastoreei quando era jovem, e ela pedia oração dizendo: olha, orem por mim que eu estou muito ansiosa. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu troco meu carro por um carro da Volkswagen ou se eu troco por um carro da Ford. E eu não sei o que fazer, olha. Eu estou sem dormir à noite por causa disso. Nós olhávamos, era uma congregação pobrezinha, nós olhávamos para aquilo e pensávamos: nossa, que pedido de oração maravilhoso, eu gostaria de ter essa preocupação. Eu gostaria de não ter que ficar, de perder o sono à noite por causa de uma preocupação desse tipo. Mas aqui nesse texto Jesus não está falando sobre preocupações fúteis, sobre coisas bobas, sobre coisas que nós podemos muito bem viver sem elas, não. Quando ele fala para nós não ficarmos ansiosos, ele fala sobre coisas fundamentais para o viver. Ele diz, vejam só, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí vem uma cláusulazinha, é uma cláusulazinha exegética. O que significa isso? É uma cláusulazinha explicativa. O que ele quer dizer com estar ansioso pela vossa vida? Ele explica quanto ao que é a vez de comer ou beber. Isso é importante? O que vocês acham? Nós conseguimos ficar sem isso? Será que nós conseguimos ficar sem comer e sem beber? É claro que não. São necessidades básicas, são necessidades fundamentais. Se nós não tivermos o que comer ou o que beber, nós morreremos. Nós precisamos disso, são necessidades fundamentais. E o texto continua: nem pelo vosso corpo. Não fiquem preocupados com o vosso corpo. Não está falando aqui de ir ou não na academia. Não é disso que está falando. Porque vem mais uma cláusulazinha exegética aqui. Vem mais uma cláusulazinha explicando o que ele tinha em mente quando ele falou sobre o vosso corpo. Ele fala quanto ao que há vez de vestir. E isso também é uma necessidade fundamental. Eu preciso de roupas. Aliás, há situações em que se eu não tiver roupas eu posso morrer. Eu não posso viver neste mundo sem roupas. Não é algo que é opcional. Não é algo que eu compro se eu quiser. Comer, beber e vestir são necessidades básicas. Eu gosto de comer e gosto de beber. Eu não bebo bebida alcoólica. Entendam bem. Eu gosto de comer, gosto de beber. Gosto muito de suco de uva, não fermentado. Gosto de suco de uva, de outras coisas aí também. Mas eu não gosto de comprar roupas. Eu detesto comprar roupas. As roupas que eu tenho são todas trapos velhos. A Simone fica muito brava comigo. Eu tenho camisas de 8 anos de existência. São camisas fossilizadas. Já são camisas usadas por Ramsés. Ramsés III, Tutankhamon. Ele usava essas camisas e eu uso essas camisas de 8, 10. Eu tenho camisas que eu comprei nos Estados Unidos em 2012. E eu venho ainda na igreja com elas. Uso as camisas aqui. Essa calça mesmo que eu estou usando aqui, eu comprei em 2012. Acredite se quiser. É uma relíquia. Se eu vender essa calça vale uma fortuna. Porque ela tem valor histórico. Simbólico. Não gosto de comprar roupas. Não ligo para essas coisas. Essa camisa é um pouco mais nova. Essa camisa que a Simone me deu esse ano. Não gosto disso, mas se nós negligenciarmos as roupas com o passar do tempo, nós não temos condições de viver neste mundo. Então Jesus aqui está falando sobre necessidades fundamentais que podem custar a nossa vida, a nossa condição básica de viver aqui. E ele diz, olha, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, nem mesmo em face dessas coisas. Não se preocupem com isso, não se preocupem com comida, com bebida e com roupas, não se preocupem com as suas necessidades básicas. A vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Deus deu a vida, Deus deu o corpo, Ele deu o principal. Vocês acham que Ele não vai dar o acessório? Ele deu mais, Ele não dará o menos. Ele deu a vida, que é extremamente importante, deu o corpo, que é extremamente precioso. Vocês acham que Ele não vai dar os acessórios para essas coisas? É claro que o Senhor aqui não está ensinando que nós não temos que trabalhar. Muitos podem pensar, não tem que me preocupar com comida, com bebida, ou ficar em casa sem fazer nada, tapuar o dia inteiro.
Não. Ó, Senhor Jesus não aprova esse tipo de conduta. O que ele reprova? Aqui não é você trabalhar e querer ter condições melhores, nada disso, isso é bom. Aliás, o apóstolo Paulo ensina. Em 2 Timóteo 3,10, o apóstolo Paulo ensina que quem não trabalha, não deve comer. Quem não trabalha também não coma. Você não trabalha, você não quer trabalhar? Passe fome. Se você quer viver mendigando, passe fome, porque não é certo dar alimento para quem não quer trabalhar. É certo dar alimento e provisão para quem não pode trabalhar, mas não é certo dar alimento e provisão para quem não quer trabalhar. Então, quando passa alguém na minha frente aí no semáforo pedindo comida, eu não dou. Eu olho para a pessoa e vejo que é mais forte do que eu. Eu vejo aqueles moços que são atletas quase, né? Ô tio, dá uma ajuda aí, eu tô com fome. Eu olho e falo, não, esse tem que passar fome mesmo. Tem que passar fome porque não quer trabalhar. E se eu ajudar, eu estarei sendo antibíblico. A pessoa tem que passar fome porque não quer trabalhar. Se fosse alguém que não pudesse trabalhar, aí não, seria diferente. Aí nós temos que ajudar. Mas, aqui o Senhor Jesus não está dizendo isso. Não deve se preocupar com trabalho, não. O que ele diz é o seguinte: você não deve viver ansioso. Viver sempre com a sua cabeça no amanhã. O que será do amanhã? O que o amanhã vai trazer para mim? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter bebida? Será que eu vou ter roupas? Eu confesso aos irmãos, eu sou uma vítima desses pensamentos. Por quê? Porque eu sou pastor, e o pastor não tem FGTS acumulado, né, Carlos? Não tem FGTS acumulado, que é como você fica numa empresa há 30 anos, sai de lá, fica milionário, né? Sai da empresa depois de 30 anos, recebe fundo de garantia. Aquele monte de coisa, vai, nossa, vou comprar uma casa, vou investir, e tal. Pastor, não tem nada disso. Aposentadoria. Minha aposentadoria. Quando eu me aposentar, vai ser muito pequenininha, muito pouquinha, porque eu nunca dei atenção para isso, nunca fui bem assessorado. E agora? Não adianta mais querer pagar previdência, essas coisas, porque eu não tenho mais, não vou oferecer nenhum benefício maior disso se eu começar a pagar muito alto uma previdência. Agora nem tenho como fazer isso. Mas então eu fico pensando, como será a minha velhice? Será que eu vou ter que pedir para a Simone trabalhar para me sustentar, porque ela é mais nova do que eu? Como é que eu vou comer com isso aqui? Como é que eu vou comer com um salário mínimo? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou comer, beber? O que vai ser do futuro? Eu vou estar velhinho. Eu já fui operado 2 vezes. Eu vou ficar inválido. Não vou poder mais trabalhar na igreja. O que será de mim? O que vai me trazer o amanhã? Como eu vou viver? E então Jesus diz para mim, Marcos, ele diz esse versículo aqui, não faça isso. Não fique preocupado com a sua velhice. Não faça isso. Fique tranquilo. Não se preocupe quanto a comida ou bebida ou roupas. Roupa eu não preocupo. Tanto, já falei. Mas não fique preocupado com comida, bebida ou roupas. Eu dei a você o principal. De algum modo eu vou dar a você também o acessório. É interessante notar que se nós ficarmos preocupados demais com o futuro, nós vamos cair no erro que é mencionado em Lucas. Os irmãos devem observar Lucas. Vejam o que diz Lucas no capítulo 12. Vejam qual é a parábola que deu ensejo a essa passagem aqui narrada em Lucas. Vejam aí Lucas 12. Vejam o que essa parábola diz. Lucas 12, 13. Fala assim, vejam só o que diz. A parábola aqui. Lucas 12 diz assim, nesse ponto. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituir o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo, mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los e maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, olha aqui a aposentadoria. Agora, olha a previdência aqui. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Vista o pijama, descansa, come, bebe e regala-te. Olha aqui, ele está planejando
O futuro, agora o meu futuro está garantido. Eu fiz um grande investimento. Eu tenho agora muitos bens, meus celeiros são enormes. Agora o meu futuro está garantido. Agora vou viver muitos anos só. Ali no Netflix vou passear, restaurantes, festas, viagens. Agora a minha velhice vai ser lá no meu barquinho pescando. Vou estar lá, vou comprar um barquinho, vou pescar ali, vou pegar a minha esposa e passear com ela. Agora por muitos anos o meu futuro está garantido. Agora sim posso ficar tranquilo. Não tenho mais com o que me preocupar. Com amanhã. Vejam o que acontece. Mas Deus lhe disse: vejam. Como Deus o chama aqui. Como? Louco. Louco. Ele é previdente. Ele é sábio. Ele é prevenido. Não. Ele é louco. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Você não tem muitos anos pela frente. Você se preparou para muitos anos lá na frente? Surpresa. Você não tem muitos anos pela frente. Hoje você morrerá. Esta noite você vai morrer. Você preparou, você passou todo esse tempo se preparando para o futuro. E eu tenho uma surpresa para você. Você não tem futuro. Você vai morrer hoje. E o que tens preparado, para quem será? E ele diz assim: é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele inverteu as prioridades. Gastou a vida, gastou esse tempo todo pensando no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, sem saber que não tinha um futuro. E notem como é curioso porque logo em seguida, no verso 22, ele diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele diz exatamente o que ele disse no Sermão do Monte, no texto que estamos estudando. Por causa disso, não fiquem ansiosos pela vossa vida. A ansiedade é uma preocupação exagerada com o amanhã. É claro que eu tenho que me preocupar um pouquinho com o amanhã, mas é aquela preocupação exagerada em que você vive para o amanhã. Você vive o tempo todo para o amanhã, construindo para o amanhã, pensando no amanhã, como se você tivesse controle sobre o amanhã. Eles não façam isso. Não fiquem ansiosos quanto ao dia de amanhã. Esse homem certamente vivia ansioso pelo dia de amanhã. É por isso que Lucas, no capítulo 12, logo na sequência, o Senhor Jesus fala: por isso não fiquem ansiosos quanto ao dia de amanhã. Logo depois que ele contou essa parábola, logo depois de falar dessa parábola, ele fala: não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Por quê? Aquele homem era assim, e ele não sabia nada sobre amanhã, nem mesmo que ele não tinha o amanhã. Por isso Jesus diz: vocês, queridos, devem viver mais felizes, devem viver a vida com mais alegria. Como? Como? Não se preocupem com amanhã. Não vivam o tempo todo maquinando. O que será? Como será? Como eu posso fazer? Como eu posso? Será que eu consigo? Será que? Não façam isso. Isso tira a alegria do tempo presente. Isso gera ansiedade, angústia, frustração. Jesus diz: não façam isso. Não vivam ansiosos em face dessas coisas. Ele dá uma segunda ordem ao dizer: não vivam ansiosos. Logo em seguida ele dá uma segunda ordem. E a segunda ordem é a seguinte: observem a criação. Ele pede para que ele ordena, na verdade, que nós aprendamos com as coisas criadas. Nós temos duas fontes de revelação de Deus. A principal é a palavra dele. A segunda é a criação, é o universo criado. Nós podemos aprender muitas lições de Deus olhando para o universo criado. Jesus usava as duas coisas. Ele usava as escrituras para ensinar e usava a criação. E aqui ele vai usar a criação. Vejam o que ele faz. Ele diz assim: observai as aves do céu. É para que nós aprendamos com a criação. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas não se preocupam, como aquele homem que ajuntou em celeiros. As aves não fazem isso. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Ele diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Está dizendo: parem de se preocupar. Eu cuido dos passarinhos, eu cuido de você também. Quanto custa um passarinho? Passarinho custa tão baratinho. Você compra um passarinho em qualquer pet shop aí. Quanto custa uma calopsita? Barato, não é barato? Depende da calopsita. Mas quanto custa um pardal? Pardal é de graça. Você cata pardal em qualquer lugar aí. Enfim, mas o Senhor sustenta os pardais. Ele diz: vocês não valem mais do que os pardais. Não? Quanto custa um pardal? Vocês não aprenderam ainda que vocês valem mais do que um pardal?
O Senhor sustenta os pardais. Acaso não vai sustentar vocês também? E ele continua dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade vai mudar alguma coisa? Se você ficar preocupado com amanhã, isso vai mudar alguma coisa? Isso vai alterar o seu futuro? O seu futuro está traçado. Se você se preocupar, isso vai mudá-lo. Quando ele diz acrescentar um côvado ao curso da sua vida, seria mais ou menos o seguinte: quem aqui pode acrescentar uma hora à sua existência? É que ele fala côvado, uma medida métrica, mas é uma medida de tempo que ele tem em mente. Quem aqui pode acrescentar uma hora à sua vida? Os nossos dias já estão contados. As nossas horas já estão contadas. Nossos minutos já estão contados. O Senhor já os determinou. Quem aqui pode acrescentar uma hora? Alguém pode? Levanta a mão. Você acha que pode acrescentar uma hora à sua existência? Jesus faz uma pergunta retórica. É claro que não. A preocupação é absolutamente inútil. Ela não serve para nada. A ansiedade não serve para nada. Ela só tortura você e não produz coisa alguma, porque você não pode mudar o futuro. E ele continua falando para que nós olhemos para a natureza. Esse livro grandioso de ensino. Ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Agora olhem para as flores. Elas não trabalham e nem fiam. As flores não trabalham e não costuram. As flores não fazem isso. Mas, vejam, Jesus diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um lírio. Meu Deus! Já ouviram falar do rei Salomão? O rei mais rico e glorioso que já existiu. Jesus disse: um lírio se vestiu melhor do que ele. Ele até poderia fazer uma roupa com pétalas de lírio, mas eram todas pétalas mortas. Ninguém jamais se vestiu de modo tão glorioso como esse rei maravilhoso, esse rei tão glorioso que foi Salomão. E ele conclui dizendo: se Deus veste a erva do campo, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Vejam, o Senhor veste as plantas. Ele não vai vestir você? Ele dá comida para os pássaros que não valem nada. Não vai dar comida para você? Ele veste gloriosamente ervas do campo. Não vai vestir você? E você está preocupado? E você não dorme à noite? E você não sabe o que será do amanhã? Vejam como Jesus nos chama no versículo 30. Como ele nos chama? Os ansiosos. Qual é a forma como ele se dirige a nós, os ansiosos, no finalzinho do versículo 30? Ele diz que nós somos o quê? Homens de pequena fé. Vocês não acreditam que o Senhor cuidará de vocês? Homens de pequena fé. Vocês têm diante dos olhos de vocês, todos os dias, no rosto, na cara de vocês, diante dos olhos de vocês, existem evidências aos milhares do cuidado de Deus com passarinhos e com ervas. E vocês acham que ele não cuida de vocês? Todos os dias a natureza grita, mostrando que Deus é cuidadoso, que Deus cuida da sua criação. Todos os dias vemos isso. E vocês duvidam que ele cuidará de vocês. Vocês são homens de pequena fé, porque o Senhor mostra na cara de vocês o seu cuidado. E vocês vão dormir preocupados. O Senhor mostra na cara de vocês que ele cuida de nós. E vocês dormem preocupados. Vocês acordam de manhã com as maritacas gritando, mostrando que ele cuida delas. E vocês acordam preocupados. Vocês acordam de manhã, abrem a janela e veem as plantas de vocês nos vasos e nos jardins. E passam o dia preocupados com o que vão vestir. Vocês são homens de pequena fé. O Senhor Jesus então ordena: não andem ansiosos e observem a criação. E então, caminhando para o finalzinho do texto, o Senhor apresenta 3 conclusões. Veja, a primeira delas está nos versículos 31 e 32. Diz assim o versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquesteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. E aí a conclusão: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Primeira conclusão: viver ansioso é a marca dos homens que não conhecem a Deus. Ele diz: são os gentios que fazem isso. Quem são os gentios? Aqui os gentios são os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus. Ele diz: os gentios são assim, eles não conhecem a Deus. Então eles vivem ansiosos, vivem apavorados, vivem com medo o tempo todo, acabam caindo na idolatria.
Nas religiões antigas, os homens adoravam os deuses não porque eles amavam os deuses, mas porque eles viviam preocupados. Então eles tinham os deuses da fertilidade e adoravam os deuses da fertilidade para garantir que teriam chuva amanhã, para garantir que teriam colheita amanhã, e então adoravam os deuses da fertilidade. Todas as nações gentílicas tinham deuses assim. Se você olha para os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses babilônios, os deuses sumérios, os deuses de todas as nações da antiguidade, todos eles eram adorados para garantir algum benefício material para os seus adoradores. No Brasil, os tupis, guaranis, eles adoravam a deusa Mani. Sabe quem é a deusa Mani? É a deusa da mandioca. Foi a primeira mulher que prestou homenagem à mandioca. Já ouviram alguma outra que fez isso? Já? Tem, né? Eu quero homenagear a mandioca, quero saudar a mandioca, né? Tem isso aí no nosso país. Até hoje, né? Os adoradores da deusa Mani. Mas essa deusa era adorada? A deusa Mani era adorada? Por quê? Era ela que fazia com que houvesse o crescimento das maniocas. As mandiocas que nossa presidenta saudou certa vez. Mas por que isso? Porque os tupis adoravam essa deusa, porque ela garantia o alimento. Então a idolatria tinha sua base nisso, na preocupação o tempo todo preocupados. Com amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber. Jesus diz, os gentios são assim. É por isso que eles adoram falsos deuses. É por isso que eles adoram essas coisas tolas que existem por aí, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro, e vivem então ansiosos. A ansiedade é a marca dos homens que não conhecem a Deus. Outra conclusão. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A segunda conclusão é a seguinte: viver ansioso é a marca de quem tem prioridades erradas. As pessoas vivem preocupadas com outras coisas. Quando Jesus fala a vocês, não tem que buscar comida, bebida ou roupas. Vocês devem buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa deve ser sua prioridade. Quer perder o sono? Perca o sono. Preocupado com isso. Senhor, como eu posso buscar mais o seu reino e a sua justiça? Perca o sono por causa disso. Essa é a prioridade. Quem perde o sono por causa de outras coisas tem suas prioridades invertidas. Quando Jesus fala, busque em primeiro lugar o seu reino, sabe o que isso significa? Significa tentar cruzar as fronteiras do reino. Buscar o reino é isso. É tentar buscar as fronteiras do reino e se colocar debaixo da autoridade do rei. Porque há áreas da nossa vida que não cruzaram essa fronteira e não estão debaixo da autoridade do rei. Quando o texto fala buscar em primeiro lugar o seu reino, está dizendo isso. Tentem buscar por todos os modos cruzar as fronteiras e entrar debaixo do reino de Deus, do reino de Cristo, para que toda a sua vida seja comandada por Ele. É assim que se busca o reino. Nós vemos aí essas pessoas, os refugiados, tentando cruzar fronteiras para entrar nos países. Mas eles não estão tentando cruzar as fronteiras para se colocar debaixo da autoridade desses países, não. Eles estão tentando cruzar as fronteiras para tentar tirar o máximo que puder desses países, os benefícios deles. Nós devemos ser uma espécie de refugiados também, um tipo diferente. Nós temos que tentar cruzar as fronteiras também, entrando no reino totalmente, de corpo, alma e coração, cruzando as fronteiras e entrando no reino, colocando cada detalhe da vida debaixo da autoridade de Jesus, obedecendo a Ele em tudo. Quando o texto fala e a sua justiça, é algo ligado a isso. Busquem a sua justiça, se preocupem em obedecê-lo e estarem debaixo do seu cetro. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Cruzem a fronteira e entrem para o império de Cristo. Cruzem a fronteira e entrem para o império de Deus, para que Ele governe vocês em tudo, porque existem áreas na vida de vocês que Ele não governa, que você governa e Ele não. Então, parem com preocupações tolas. Parem com futilidades próprias dos incrédulos. Abandonem essas coisas e comecem a se preocupar em cruzar a fronteira do reino de Deus com todo o ser de vocês, com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Entrem para dentro dessas fronteiras, colocando-se inteiramente debaixo da sua autoridade, do seu cetro, do seu domínio. Essa deve ser a sua preocupação.
As outras coisas serão acrescentadas. E ele termina com uma terceira conclusão que está no versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A conclusão é a seguinte: viver ansioso é a marca de quem pensa que pode controlar o amanhã. E Jesus diz não. O amanhã, quando chegar, trará seus próprios problemas para cuidarmos. É isso que significa a expressão, trará os seus cuidados. Quando amanhã chegar, fiquem tranquilos, ele vai trazer os seus problemas. Basta a cada dia a sua carga de problemas. Eu já tenho problemas suficientes hoje para me preocupar com eles, para saná-los, para resolvê-los. É uma imensa bobagem eu adicionar a esses problemas de hoje os problemas que eu nem sei se vão existir amanhã. Quando amanhã chegar, ele trará os seus problemas. Então vou cuidar deles. Mas enquanto ele não chega, eu vou cuidar dos problemas de agora. Viver ansioso é a marca de quem pensa que pode controlar o amanhã. E isso é uma imensa bobagem. Cada dia tem o seu próprio mal. Nós temos que nos preocupar com os problemas de hoje, e não com os problemas de amanhã. Quando os problemas de amanhã chegarem, então nós cuidaremos dele. E o Senhor Jesus nos ensina, então, essas coisas. Nos ensina a nos dar essas duas ordens. E nos ensina essas três conclusões, mostrando que nós devemos saudar o novo ano com fé e esperança que ele cuidará de nós. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos ajude a vivermos dentro da perspectiva dele, livres de ansiedade, livres de preocupação com bobagens, confiando nele, e não vivendo como os pagãos que não conhecem. Senhor Deus, obrigado por esse texto, porque nosso coração vive ansioso, vive pesado, vive se preocupando com o que vai acontecer. Ó Deus, ajuda-nos para que não sejamos assim, que entreguemos a nossa vida em suas mãos e que, se quisermos nos preocupar com algumas coisas, que isso seja buscar o seu reino, atravessarmos a sua fronteira e nos colocarmos inteiramente debaixo da sua autoridade e realizarmos a sua justiça, que essa seja a nossa preocupação. As outras coisas o Senhor há de cuidar delas. Ajuda-nos assim a não sermos homens de pequena fé. Ajuda-nos assim a sermos homens de fé e a caminharmos neste mundo sabendo que o Senhor cuida de nós. Faça com que vivamos como pessoas que conhecem ao Senhor e não como os gentios. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.